bom dia a todos. Bom dia. Glória a Deus, amém. Aleluia. Que a graça, a paz e o amor de nosso Senhor Jesus possa estar habitando nos nossos corações nessa manhã, amém? Deus abençoe você. Eu conheço algumas pessoas aqui, eu não conheço, então vou me apresentar. Meu nome é Fábio, congrego lá em Santa Luzia e é um prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a todos, viu? É muito bom estar aqui com vocês. Que a graça, a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar habitando no seu coração também. Amém? Vamos orar e vamos entrar nas Escrituras sagradas. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecidos, Deus, porque não há outro Deus que nós devemos toda a honra e toda a glória. Não há outro Deus, Pai, que nos tem abençoado como o Senhor tem feito. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, que mantém a sua palavra hoje e que ela se estenderá até quando estivermos junto com o Senhor. Muito obrigado por este momento especial em que estamos aqui na igreja de Itapuã. Que o Senhor possa derramar suas bênçãos sobre todos nós aqui, sobre o mais pequeno até o maior, Pai, sobre o mais novo até o mais velho. Que os anjos do Senhor estejam olhando por nós nessa manhã, que a graça do Senhor esteja sobre nós, que o nome do Senhor seja exaltado nessa manhã e o meu nome, Fábio, seja diminuído para a tua honra e tua glória. É no nome santo do seu Filho amado Jesus Cristo que eu te louvo agradecido hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. O José Comercindo leu para nós aqui, né, esse texto de Gênesis, e que eu ouvi os meninos falando, né, na escola dominical e também na abertura, um texto rico, né? Esse texto é muito rico, a palavra de Deus é muito rica, e nesse texto ele fala a respeito de aliança, não é, Zé? Fala a respeito de uma aliança feita de Deus para a com Noé. Na Bíblia nós temos várias alianças que Deus fez com o homem ao longo do tempo. E tem uma aliança que foi feita, né, na cruz, que Jesus fez durante a ceia, e que nós participamos até agora, e que nós podemos lembrar disso todos os domingos em que participamos da ceia. É a aliança da vida eterna. Essa aliança jamais pode ser tirada de vocês, a menos que você queira. Então, voltando aqui ao texto em que José Comercindo leu para nós, em que está na Bíblia, no capítulo 9 de Gênesis, mostra para nós essa aliança fantástica de Deus, em que Ele fez conosco, em que Ele fez com Noé. É a aliança dizendo que jamais o mundo seria destruído novamente com água. E Ele deixou um símbolo dessa aliança, que foi o arco. Foi o arco-íris. Até hoje nós podemos ver o arco-íris, não podemos? Sim. Até hoje nós temos a visão do arco-íris. Depois de machucar, quem já viu o arco-íris aí? Levanta a mão. Olha que maravilha, quase todo mundo, né? E quando você não vê esse arco-íris, quer dizer que Deus quebrou a aliança dele conosco? Não. Talvez é à noite, o arco-íris está lá, mas você vai ver? Não. Então, o símbolo da aliança de Deus, o arco-íris, mesmo se ele não aparecer, mesmo se for à noite, mesmo se ele estiver lá, escondido no meio das nuvens, mesmo se você não conseguiu ver ele, nem eu, o símbolo da aliança de Deus permanece, porque a palavra de Deus é fiel. Amém. E Ele deu a palavra dele, que não iria acabar com o mundo mais com água. E esse símbolo Ele mostrou para nós, mesmo se você não vê, Ele está lá. Quando você passa pelo matrimônio em casa, está no matrimônio e você é casado, você recebe a aliança. Essa aliança é o símbolo do seu casamento, não é isso? Quando você deixa de usar a aliança, por um motivo ou outro, de repente você está fazendo uma obra dessa aqui, né, Zé? E você vai trabalhar de aliança, aí você tem que tirar a aliança. Você tirou a aliança para trabalhar, a sua aliança com a sua esposa, a sua aliança com o seu marido foi quebrada? Sim ou não? Não!
porque o que vale é a sua palavra de homem, a sua palavra de mulher, que foi feito naquele dia. Então a sua aliança não foi quebrada, porque você deixou de usar o símbolo, ok? É o símbolo. Porém, todas as vezes em que Deus fez aliança, Ele fez várias alianças. Ele fez aliança com Abraão, Isaac, Jacó. Ele fez alianças com muita gente, com Davi, com Moisés, né? Ele fez aliança, mas nós vamos focar nessa aliança feita com Noé. Essa aliança feita com Noé e a sua família. Para fazer isso, nós vamos ter que perceber que toda a aliança que Deus fez, quando você colocou a sua aliança com sua esposa, ou prometeu alguma coisa para alguém, toda promessa que você fez, toda aliança que Deus fez, ela teve fases. Algumas alianças que Deus fez, essa por exemplo com Noé, teve fases na vida de Noé até que chegasse a essa aliança. Fases em que foram difíceis de Noé passar com sua família. Fases em que antes, a Bíblia diz no começo do livro, no começo do capítulo 6, 7, que a terra estava corrompida, ok? A terra estava corrompida. A terra já não prestava mais. Quando eu falo aqui da terra estava, eu gostaria que você trouxesse para os dias de hoje. Eu estou usando o verbo no passado, eu gostaria que você trouxesse o verbo para o presente. A terra estava, você traz para a terra está. Que nós vamos fazer uma comparação entre o que aconteceu lá com o que está acontecendo nos dias de hoje. Amém? Amém? Só para ficar mais fácil da gente entender. Beleza? O irmão trouxe aqui a aula de Deuteronômio, né? Falando a respeito de Deuteronômio, e ele falava assim: nossa, essas coisas aqui são difíceis, mano. Quero nem, né? Vamos entrar nesse negócio a fundo, não, não vamos nem entender. Então tem algumas coisas realmente que lá no passado nós não vamos entender, mas nós vamos tentar aqui trazer para os dias de hoje, para a gente entender. A gente entender. Então, toda a aliança, quando Deus pediu, ele fez a aliança com Abraão, ele tinha pedido alguma coisa para Abraão antes, né? Para ver a fidelidade do Abraão. Não tinha? Ele tinha pedido a morte do filho dele. Não é isso? Aí Deus viu que ele ia cumprir, falou: não, esse homem dá para fazer uma aliança com ele, porque ele é fiel. A terra estava corrompida, Deus olhou, viu Noé lá no meio daquele povo todo e falou assim. Noé era um justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus, beleza. Ele viu que Noé era justo, íntegro, fiel. Vou fazer uma aliança com esse homem. Aí Deus está olhando para você agora. Esqueça não, tá? Vou falar no passado, você traz para hoje. Vou fazer uma aliança com Mateus. Vou fazer uma aliança. Vou fazer uma aliança com Cláudio. Vou fazer uma aliança com Zelino. Vou fazer uma aliança com Ana, Bianca, Fernanda. Vou fazer uma aliança porque ele é fiel. Mesmo se eu colocá-lo em dificuldade, eu sei que ele vai superar. Toda aliança é feita assim. No casamento da gente nós temos as dificuldades, não temos? Manter essa aliança é fácil? Hã? Não, jovens, vocês vão entrar aí nessa fase do casamento? Não é fácil. É por isso que nós temos que ter Deus comandando a nossa vida, o nosso casamento. Porque os ventos vão vir, o vento vai nos balançar para todos os lados, as dificuldades vão vir, principalmente quando vier dificuldade financeira, abala mesmo o casal, os filhos vêm, tem os problemas, você não tem aquilo tudo que você sonhava para dar para os seus filhos, você já começa a desanimar, vem tudo balançando para fazer você desistir, tem muitas dificuldades, mas você tem a sua palavra, a sua esposa tem a sua palavra, você homem tem a sua palavra, que você deu para Deus naquele dia, lá no altar, a saúde na doença. Eu vou estar com ele, eu vou estar com ela. A sua palavra é muito importante. Então, temos as dificuldades. Noé, ele atravessou um problema aqui. Muitos problemas. A palavra de Deus diz que Deus mandou que ele construísse uma arca. Talvez, eu creio que aqui tem vários homens, e eu creio que aqui, nesse culto, vocês já ouviram várias mensagens.
E cada dia você sai daqui mais rico ainda dentro da palavra de Deus. São mensagens espetaculares dentro da palavra. Talvez você já tenha até ouvido essa palavra da arca de Noé. Mas se você não ouviu, eu vou te convidar agora para você entrar na arca comigo. E lembre-se, nós estamos falando da arca, nós estamos trazendo para o dia de hoje, tá? Estamos trazendo para o dia de hoje. A arca hoje é esse tempo aqui. Foi muito fácil estar lá dentro da arca. Muito fácil. Noé, Sem, Quem, Jafé, suas 3 esposas, a esposa de Noé. Foi muito tranquilo lá dentro da arca. 300 e tantos dias dentro da arca. Muito tranquilo. Cuidar daquele tanto de animal. Foi muito sereno. Não foi. É por isso que nesse momento eu te convido você mais jovem, convido você mais velho, talvez você já tenha ouvido, mas nós ouvimos falar e a gente lê aqui sobre a arca, e lê esse capítulo que o José Comecino deu para a gente, e lê alguns capítulos antes, e fala de Gênesis, que fala sobre a arca. Aí fala quando Deus fechou a porta da arca nas costas de Noé, e fala como foi construída a arca, a dificuldade que foi, uma janelinha pequenininha lá em cima de tudo, não tinha janelas em volta. A Bíblia não descreve, apesar de muitos pregadores tentarem colocar janela na arca, a Bíblia não descreve essas janelas, não descreve essas portas, só fala que tinha uma porta onde entrou os animais, e quando Deus falou assim, junta a sua família e entra, a porta fechou-se às costas de Noé, porque se ela ficasse aberta, se ela abrisse por dentro, Noé abriria, porque quando começou o dilúvio, eu creio que muita gente foi dar bater a porta para entrar. O que eu vou falar com vocês aqui agora, dentro da arca, vocês conhecem por fora da arca como ela foi feita, como ela foi trabalhada. Aqui dentro nós temos um piso maravilhoso, tinta na parede, e tijolos, e teto, colagem, tudo bonito. A arca foi feita com madeiras, que você sabe, até aí está na Bíblia, e foi feito também com pincha e coisas para tampar as frestas, né? Para que quando chovesse não entrasse a água. Você já viu quando começa a chover e a sua laje está com uma trinca? Aí a primeira coisa que você pensa do modo mais barato, então, hoje em dia nós temos várias coisas que dá para passar que evita que a água infiltre. Aí você pensa assim, vou passar um frio asfalto no teto, lá em cima na trinca. Por um tempo, aquilo ali segura. Você passa na trinca, quando o sol esquenta, o frio asfalto dilata e tampa as gretas. Mas o tempo fecha. Quando o tempo fecha, aí a dilatação volta. Aí aquela fresta que tinha abrido, se você não passou uma quantidade boa de frio asfalto, aqui os construtores que não me deixam mentir, aquilo ali volta a trinca toda de novo. Primeira chuva que cai, a água volta a pingar naquele mesmo lugar. Mas o asfalto, quando vocês estão andando na rua, aí vocês veem que o asfalto, quando chove, a água escorre para os cantos. Na hora que a chuva para, você já olha a rua, assim, a rua já está sequinha. Por quê? Impermeabilizante, a água não entrou ali. A água não entrou. Então foi feita assim a arca. Beleza. Aí até aí nós conhecemos. E lá dentro da arca? Como é que essa família viveu lá dentro da arca? Isso não está escrito na Bíblia. Mas nós estamos falando aqui, presta atenção, nós estamos falando aqui de pessoas normais como nós. Nós estamos falando aqui de seres humanos normais como nós. Sentiam dores, tinham sentimentos. Nós estamos falando aqui não de um filme da Marvel que tinha Mulher Maravilha, Super-Homem, Capitão América, não. Nós estamos falando aqui de seres humanos. E esses seres humanos tinham dificuldades. E Deus mandou que eles construíssem uma arca, que Noé construísse uma arca e colocasse lá dentro vários seres viventes. E essa arca foi distribuída com vários seres viventes, animais, ali dentro daquela arca. Quantos aqui já foram no zoológico? Levanta a mão, só para eu saber. Quantos já foram no zoológico? Vocês viram lá mais de
quantas espécies de animais? Mais de 50, não é? Mais de 50 espécies de animais. E o que mais encantou você pelo tamanho, qual que foi? O elefante? Né? Olha para você ver que tanto de animal. Hipopótamo, jacaré, cobra, girafa, né? Aquele tanto de bicho. Isso que nós temos hoje aí, né? No nosso zoológico. Então, animais de várias espécies, de vários tamanhos, todos os animais estavam ali. Esses animais ficaram presos na arca com os seres humanos. Digam de passagem de 8 seres humanos. Quanto tempo? Mais de um ano. Esses animais ficavam sem comer? Sim ou não? Não. Esses animais tinham que comer, não tinha? O leão comia capim? Sim ou não? Não. O leão comia carne? Então podia deixar o viado gaieiro perto do leão? Não. Tinha que ter um trabalho para mantê-los separados. Um leão com fome ia matar vários animais. Então o alimento para ele tinha que ser todos os dias. Um elefante com fome, ele não ia respeitar, ele ia pisotear vários animais para caçar o alimento dele. Então essa regra aqui dentro da arca, aqui não, lá dentro da arca, quero que você traga para cá, lá dentro da arca tinha que ser respeitada e tinha que ter uma ordem. Só Noé não ia dar conta, precisava da ajuda dos filhos. Aí Noé, a arca tinha que ser bem dividida e todo mundo tinha que trabalhar. Todos tinham que trabalhar dentro da arca para manter a ordem. Todos tinham que alimentar os animais. Desde o pequenininho, o passarinho, o pombo, o corvo, que foi usado nas escrituras para nos mostrar como era feito. Todos os animais, eles tinham que ser alimentados. A arca, como eu disse, era feita de pinche para que não entrasse a água, e madeira, cipreste, para que não entrasse a água, né? O cipreste para que ela flutuasse, e o pinche para que não deixasse entrar a água dentro da arca. Então naquela arca, ela estava tranquila do lado de fora, não ia entrar. Mas, porém, do lado de dentro, tínhamos outros problemas. Esses animais, depois que estavam alimentados, depois de você ter trabalhado demais, Sem, Cã, Jafé, suas esposas, trabalhado tanto para alimentar aqueles animais, colocar comida para eles, aquele tanto de bicho, a esposa de Noé já velhinho, né, foi lá colocando comida para eles. Esses animais, depois de bem alimentados, tinha que sobrar um tempo para essa família também se alimentar, para essa família comer, para essa família descansar. Além de vigiar os animais, eles tinham que descansar. Como eles conseguiram fazer isso dentro da arca? Se fosse só Noé, não ia conseguir. Os filhos se revezavam provavelmente para cuidar daqueles animais. As moças provavelmente para cuidar daqueles animais. Mas viver dentro da arca não era fácil para aquela família. Traga para o dia de hoje. O relacionamento nora e sogra é fácil? Não. O relacionamento cunhado-cunhada é fácil? Não. O relacionamento pai e filho, muitas vezes, principalmente com adolescentes, é fácil? Não. O relacionamento esposa e marido, muitas vezes, é fácil? Não. Tinha que ter ali um relacionamento aberto, franco, amoroso entre eles, para que dessem conta de viver essa caminhada. E os dias foram passando, alimentavam os animais de manhã, os dias foram passando, as noites, a chuva caindo, a arca morrendo, Noé tentando organizar as coisas, os animais pediram comida, pediram água. Deus já tinha falado com Noé para separar um estoque muito grande de alimentos. Ele já estava preparado para isso. Mas eles precisavam de trabalhar. Eles tinham que trabalhar muito, Zé, para poder colocar esses animais. Então a arca vivia essa maravilha. Eles conseguiram trabalhar e conseguiram dar comida para todo mundo, conseguiram resolver os problemas, os relacionamentos familiares, tudo tranquilamente, e iam caminhando e boiando naquelas águas do dilúvio. Maravilhosamente bem. A arca tinha quantas portas?
e uma portinha lá em cima, não é? Que tinha que subir as escadas para chegar nela, onde Noé abriu e soltou o pombo, depois soltou o pombo, depois soltou o pombo. Não é isso? Quase não circulava o ar ali dentro. Os animais eram alimentados, sim ou não? Sim ou não, igreja? Os animais não podiam viver sem alimentos, os seres humanos também não. Só que tem um problema. Os animais eram alimentados, mas eles também defecavam. Onde eram jogadas essas fezes? Os animais urinavam. Ah, não, a urina tudo bem, ela era de madeira, a arca poderia encharcar ali a madeira, né, Cláudio? A arca poderia encharcar a madeira, a urina encharcada na madeira e absorvia aquilo. Beleza! A arca não tinha porta, não tinha janela para sair esse cheiro. Onde ficava esse cheiro? Eu costumo falar com minha esposa, de vez em quando, que a gente acostuma com as coisas. Nós, seres humanos, temos que tomar muito cuidado. Porque nós acostumamos até com coisas ruins na nossa vida. Se tiver algum problema assim, que você está notando na sua casa, saia, atravesse a rua, olhe lá para dentro do seu lote, do outro lado da rua, que é a visão que o seu vizinho vai ter na sua casa. Porque você no meio, muitas vezes você não consegue perceber o que está acontecendo. Você não consegue perceber. Aí eu falo com a Rosa e falo assim: Rosa, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acostuma até com as coisas ruins da nossa vida. A gente acostuma. Dentro da arca eles acostumaram com aquele cheiro. Acostumaram, um ano. O cheiro de urina e as fezes. Como é que tem que fazer? Você tem que alimentar, você tem que limpar as jaulas dos animais, você tem que cuidar e você tem que carregar as fezes para fora da arca. Onde? Você tem que juntar aquelas fezes e subir 3 lances de escada e lá em cima e jogar por aquela janelinha de 50, 60 centímetros as fezes lá fora. Não dá para ficar dentro dessa arca, não quero trabalhar aqui, não quero ficar, talvez sem canja-fé, talvez as mulheres deles, talvez a esposa de Noé, sempre tem que fazer aqui dentro com você, e Noé lá dentro, tendo que apaziguar toda essa situação. Nós estamos falando de muitos dias, não é um dia não, 3 dias, 5 dias. Nós aqui ficamos 40 minutos, 40 minutos numa pregação, talvez de 9 até as 11, 2 horas. Às vezes a gente não quer ouvir mais a voz do pregador, né? Aí Noé vai falando: põe comida, Senhor. O elefante: Senhor, já pôs comida para gente. Senhor. Não sei o nome da mulher do Noé, se alguém estiver aí, ele fala: né? Põe, faça comida para nós. Todos os dias, não um dia, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, nem 10. Um ano, mais de um ano, foi mais de um ano esse período. Então a gente começa a acostumar com as coisas ruins. As coisas ruins. Nós temos que limpar a jaula. Lá em casa tem um coelho. Eu já tive criado coelho antes. Mas assim, sempre deu trabalho criar coelho. Mas eu gostava do que eu fazia. Aí o coelho, nós enjoamos do coelho, o coelho que nós vendemos e tal, beleza. O coelho, aí as meninas lá em casa, o vizinho lá, ele cria, aí ele perguntou às meninas se queriam. Fernando e Bianca. Nossa, velho, pai, deixa tão pequenininho, tão bonitinho. Realmente é. Só que eu falo assim para elas: ele vai crescer. Aí a Rosa fala assim comigo: eu não quero mais bicho nenhum. Não quero, só esse cachorro aí tá bom. Mas na hora que vê o coelho lindinho, bonitinho, deixa, né? Ele é tão bonitinho. Tudo bem. Eu falei: tudo bem, pode ficar com o coelho. Eu não vou fazer nada. Porque assim, elas estão acostumadas ao pai fazer tudo, né? Não sei se na casa de vocês é assim. O cachorro vai lá e faz as necessidades dentro da grama. Quando elas acordam de manhã, não tem mais nada lá. O pai já levantou de madrugada, já limpou tudo, né? Tinha um galinheiro lá, tinha galinha. Agora não cria galinha mais, mas antes, quando eu criava galinha, na hora que elas queriam comer um ovo, o pai ia lá, que achava da galinha, então vai lá pegar o ovo, né? Vai lá pegar o ovo. Mas tem outros trabalhos, né? O coelho está lá, gente. O coelho começou a comer as plantas da Rosa agora, porque o bicho já está desse tamanho. Aí a Rosa já estava falando que o coelho já não dá para ficar mais lá. Eu falei: mas o que eu falei? O bicho vai crescer. O bicho vai crescer.
bicho cresce. Faz um estrago. Você foi procurar a cidreira dela ontem para fazer o chá, não achou nem um talo. O coelho pulou lá em cima do vaso e ó, comeu o talo todo, porque ele rodou. Ele vai comer a natureza do bicho. Estava lá os bichos dentro da jaula lá, e os filhos de Noé mandando, e ele querendo que os filhos cuidassem, a esposa cuidasse, as noras cuidassem. Mas ela está fazendo menos do que eu estou fazendo mais do que ela, e aquela coisa que a gente já conhece de famílias. E os bichos estão lá precisando ser cuidados, mas a jaula tinha que ser limpa. Eu não quero ficar mais dentro dessa arca. Tragam para o dia de hoje. Eu não quero mais ficar dentro dessa igreja, muita chatice, muita gente conversando fiado, aquele irmão que não me ajuda em nada, aquele irmão que só fala e não faz, aquela irmã que me perturba demais. Não quero, vai lá e fala com ela. Não adianta, já falou, não adiantou, não quero ficar mais dentro dessa igreja. E eles começaram a reclamar com Noé e brigar. Vai lá então e joga fora lá, Senhor, as fezes do elefante lá pela janela, e abre a janelinha e olha lá fora para você ver se você quer realmente sair da arca. Quando ele abria e jogava as fezes, ele ficava olhando aquele mundo de água. Ele via aquele monte de corpo boiando por cima das águas, aqueles corpos das pessoas que morreram porque não tiveram condições, porque não foram escolhidos para estar ali dentro da água, todos boiando em estado de putrefação, e as águas balançando, jogando e levantando e descendo aqueles corpos. E eles começaram a pensar: eu poderia estar ali. Aí eles voltavam, fechavam a janelinha, colocavam a canga nas costas e descia, e ia continuar o trabalho deles. Aqui dentro está ruim. Imagina Noé só olhando para Cã, Sem, Jafé, as meninas descendo a escadinha, olhando, e aí? E aí? Todo mundo de cabeça baixa e voltando lá para continuar os seus afazeres. Aqui dentro está ruim. Dá uma olhada lá. A aliança feita com Deus, por Deus, comigo e com você, é para ser mantida até o final. Se você olhar e começar a achar graça, a acostumar com o que está lá fora, você vai querer ir. Talvez seja tarde demais para você voltar e continuar a aliança, mas uma vez a aliança quebrada, pode ser muito difícil para você retornar. E eles estavam ali, e Deus lembrou-se deles com o tempo que foi passando. E a palavra de Deus diz que Deus lembrou-se de Noé e da sua família, e foi lá e resolveu acabar com o dilúvio. Muitas dificuldades, amados e amadas, eles tiveram dentro daquela arca. Não pensem vocês que foi mamão com açúcar. Não pensem que foi fácil demais. Tiveram dificuldades, sim. Nós temos dificuldades hoje de relacionamento dentro da nossa igreja. Nós temos dificuldades de aceitar algumas coisas dentro da nossa igreja. Mas dá uma olhada para fora, para você ver, e você vai perceber o quanto está, o quanto é, e o quanto vai ficar pior lá fora do que aqui dentro. Jesus te resgatou. A aliança que Jesus fez comigo e com você, Ele mantém até hoje. Ele quer te salvar. Ele te salvou. E quem pode quebrar essa aliança é só você. É só você. É só você que pode desistir. Com todas as dificuldades, com todas as coisas que você tem que passar, que eu tenho que passar, que os nossos familiares têm que passar dentro da igreja, ainda assim é muito melhor
que você está sem a presença de Deus na sua vida. Muito melhor. Então, quando você estiver balançado, a cair, pense nessa mensagem de hoje. O que foi feito na arca naqueles dias de Noé? Muito trabalho. A palavra diz que o trabalho é muito, mas os ceifeiros são poucos, né? A ceifa é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então, em vez de criticar, ajude. Em vez de dizer que não dá, trabalha. Deus tem uma bênção para você. A aliança não foi quebrada. Está difícil, Janice. Está demorando. Ai, está demorando demais. Mas vai passar. E você vai vencer. Amém. Você vai vencer. Por quê? Porque você, como Noé, como seus filhos, como sua esposa, como as filhas, como as noras de Noé, não estavam ali por acaso. Eles foram escolhidos para estar aqui. E você é o escolhido de Deus para estar aqui nesse dia de hoje. Amém, igreja? Que o Senhor Deus possa te abençoar. Que o Senhor Deus possa trazer sobre nós a paz, a serenidade de entendermos o que é certo e o que é errado para as nossas vidas. E que Ele te abençoe e te guarde eternamente. Amém? Amém. Deus abençoe.